o meu bate-papo é com ele. Bancário, administrador por formação, político, já foi candidato a prefeito, 2008 eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores, 2012 vice-prefeito de Tramandaí e atualmente vereador eleito e presidente do Legislativo de Tramandaí. O meu frente a frente de hoje vai ser com ele, Cleito Ramos. Cleito. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a você, telespectador. Boa tarde aos internautas, enfim, né, todos esses processos de mídia, né, atuais aí que, né, o frente a frente aqui aproveita esse momento, essa tecnologia para poder construir informação. Então, parabéns, sucesso no trabalho. Obrigado. Cleito, eu queria iniciar essa conversa primeiro te perguntando do teu início. Vamos lá, tu é nascido em Gravataí, é isso? Não, Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegrense. Porto Alegrense. E como foi o teu ingresso para o litoral e especificamente para Tramandaí? Porto Alegrense pela natureza, né, que me oportunizou nascer em Porto Alegre, óbvio, é uma cidade maravilhosa, mas eu sou tramandaíense por opção, né, então já resido em Tramandaí há 25 anos, vim para cá em 92, por uma atividade econômica, né, proposta pela família, eu estabeleci o interesse, né, de vir. Na realidade eu vim para um verão, né, eu vim para abrir um negócio de veraneio, e esse veraneio está durando 25 anos, então é maravilhoso. E na verdade então a tua vinda para cá foi pela questão empresarial. Exatamente, foi um empreendimento, né, um estabelecimento comercial na área do ramo farmacêutico, né. Hoje, não tem por que esconder, hoje o meu pai é que administra, né, pela dedicação que eu tive a posteriori. Em 2000 eu fiz o concurso do Banco do Brasil, né, a partir de 2000, então, ou seja, 8 anos após eu estar em Tramandaí, eu passei no concurso do banco, fui chamado na agência de Tramandaí, aí não tive como dizer não, porque me possibilitou uma experiência enorme, no sentido de trabalhar numa grande, porque eu tinha uma experiência de pequena empresa, pequeno negócio familiar, e transcendi aí para uma empresa, né, do porte que é o Banco do Brasil, o maior banco do país, e também me contribuiu muito nessa visão, até na noção de gestão, administração, do setor público também. A opção pela formação em administração, a princípio, veio para a questão de tocar os negócios. Exatamente, porque eu já estava... Porque eu tive uma experiência, eu vim para Tramandaí com 21 anos, então eu tinha já iniciado na URGS um curso de física, que é uma outra área que me desperta muito, né? A lógico-matemática sempre me estimulou. E eu fiz 5 semestres em Porto Alegre, na universidade, no campus do Vale, e quando eu vim para Tramandaí, foi numa perspectiva então de 3, 4 meses, eu retornaria para concluir meus estudos. Só que o mundo, né, eu estava com 21, mudou totalmente, aqui em Tramandaí eu, né, descobri todo um espaço, né, não só no campo, né, do meio ambiente, da oportunidade de trabalho, enfim, me atraiu a cidade, maravilhosa, me encantei, e daqui, né, não logo em seguida, mas dentro de 2, 3 anos, né, 4 anos constituí família, então as coisas foram evoluindo, e eu não retornei a Porto Alegre. O concurso do banco foi em 2000, sim, aqui, já estava há 8 anos em Tramandaí. Então me deu essa experiência, então a experiência, né, de negócios familiares, a experiência de gestão de uma empresa do porte do banco, e ao natural também, eu sempre, né, isso já veio da minha adolescência, na fase do movimento estudantil, também o despertar da política no sentido, né, de como cidadão a gente não tem que se omitir, a gente tem que participar do processo. Eu sou daqueles que acreditam que o mundo melhor, ele vai ser melhor a partir da minha participação e daquilo que eu e que aqueles que me cercam, enfim. Então estimular então foi ao natural também a participação política. Aqui em Tramandaí, eu sempre me coloquei como alguém, né, do ponto de vista do campo popular, alguém mais esquerda, tenho uma visão crítica quanto à história da humanidade. Eu acho que o que tem por aí pode ser muito melhor distribuído e dividido. Então, nesse sentido também, a política me atraiu. Mas essa tua participação na política, ela, pelo que eu sei, ela já veio no movimento estudantil. Não, perfeito. Já em Porto Alegre eu já militava, só que óbvio que eu não tinha uma organicidade partidária, não disputava eleições, isso estava fora do meu horizonte. Mas em Tramandaí, a partir de 2005, 2006, 2007, também despertou essa possibilidade. Aí, enfim, adotei, né, ou a cidade me adotou, adotei ela e me comprometi com ela, em todos os sentidos.
tu é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, Perfeito, desde o início da década de 90 e até hoje, né? Foi o único partido ao qual tive vinculação e tenho vinculação né, de filiação e também de construção orgânica. Apesar de respeitar, obviamente, né, eu acho que o importante também é participar da política, através dos movimentos sociais, através dos partidos políticos, são ferramentas importantes, inclusive no sentido de qualificá-los. Nós vivendo um momento que sim, essa crítica temos que fazer, o sistema eleitoral e tudo que está colocado aí, né, no dia de hoje. Mas em termos de trajetória é isso, a opção por Tramandaí então em 92, e ela foi por um verão, né, e hoje até hoje estamos aí, Salongoa é maravilhosa, a cidade que eu tenho o maior orgulho de residir, e como todas as regiões, todo o município tem muito a melhorar, e eu acho que aí é responsabilidade de cada tramandaense. Em 2000 tu concorreu a prefeito. Em 2000, sim, era dentro de um objetivo de inserir, né, o Partido dos Trabalhadores à época, que ainda não tinha uma presença institucional na cidade, e aí nós participamos daquela primeira eleição. Foi a eleição que nós elegemos pela primeira vez um vereador do partido, ou seja, a partir de 2001, então nós tínhamos bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara. À época era o vereador Eugênio Porto, né, que conduziu o partido e essa bancada de 2001 a 2004 e se reelegeu bem até em 2004 e fez mais um mandato até 2008. Depois, então, em 2008, tu ingressou efetivamente como candidato a vereador. Isso, foi a primeira, foi a segunda eleição que eu participei como candidato e a primeira com o êxito eleitoral, vamos dizer, né? Eu acho que quando nós participamos dos processos políticos, nós somos vitoriosos sempre, mas de ter um volume de votos necessários, né? Foi minha primeira candidatura a vereador também, né? Nunca tinha sido candidato a vereador e tive a oportunidade, né, que o Tramandaí me conferiu de ter um mandato de 2009 até 2012 e um mandato que eu, né, não só eu, mas aqueles que participaram têm um respeito muito grande. Nós conseguimos desencadear uma série de lutas, né, construídas com o governo à época, com os outros setores da política, mas podemos frisar, foi naquele período, 2009, ali, que nós abrimos o debate e o nosso mandato teve condições de puxar isso, o debate do campus da URGS. Né, para ele, futuramente, ele conseguiu, né, óbvio que à época o prefeito era o prefeito Anderson, havia, né, um movimento regional no sentido de atração desse campus, mas com muito orgulho a gente participou diretamente. Teve lutas também no sentido da conquista, que foi um período de muita articulação com o governo federal. Né, a época era ainda o presidente Lula, depois em 2010 se elegeu a presidenta Dilma pela primeira vez, e nesse trânsito nós conseguimos ali articular a questão nós conseguimos, não falo eu especialmente, eu participei, obviamente, era o único mandato do PT aqui no município à época, e nós tínhamos ali não só a questão da UPA naquele período, a questão inclusive depois tu teve uma participação direta também, né, na função de secretário municipal, que era da regularização fundiária do bairro, na época agora, hoje parte dos presidentes, e que naquele litígio com o Osório, e a gente pôde participar também muito ativamente. Então tem uma série de ações de maior porte que daquela época o mandato conseguiu construir e capitanear. Nessa conjuntura de vereador, tu acredita que a legislatura, vamos dizer assim, tu estar efetivamente cumprindo o teu mandato, né, porque naquela oportunidade tu foi vereador, né, de primeiro, e efetivamente foi, não compôs o governo no sentido de estar daqui a pouco sendo um secretário. Sim, exerceu uns 4 anos de mandato. Exato, ela te interpôs uma condição política melhor, ou não digo pior, mas eu digo no sentido de que a gente sabe que o vereador, na sua raiz, ele é muito procurado por umas demandas mais específicas, né? E por às vezes tu ter apenas o mandato como ferramenta, né? O mandato, se ele não for bem conduzido, né, ele pode acabar... Depende desse papel do vereador, depende mais essencialista, no caso de um vereador que se articula mais... Qual foi a sua linha, efetivamente, para manter o seu mandato com um exercício que o levou, nós já vamos entrar um pouco nisso, a ser, né, vice-prefeito depois de
4 anos como vereador. Numa conjuntura. Não, eu acho que nós temos, primeiro, um mandato público, seja ele, né, na esfera, claro que quanto mais, isso eu acho que é bacana do processo, né, porque quanto mais próximo da população, ou seja, os mandatos municipais, em geral, eles estão muito mais próximos da população, né, um vereador, o próprio prefeito. Claro, você vai pegar de repente um prefeito de uma grande capital, de repente não tem essa proximidade. Mas num mandato, para mim, ele tem um tripé de sustentação. E eu tentei conduzir aquele mandato assim, como agora, neste atual mandato, é o foco que eu vou levar, né? Primeiro, tem um papel constitucional de ser um fiscalizador, né, do ente a qual está vinculado ao legislativo, ou seja, é do município, então é um fiscalizador direto das ações do executivo municipal, tem que acompanhar, ver os processos, e aí entender um pouco do processo orçamentário, entender, né, todos os sistemas de convênio, licitações, enfim, a administração pública, né, tem que ter uma boa noção nisso, e eu que era um mandato, na época, um mandato de primeiro, né, com um grau ainda de inexperiência, mas busquei informações, tentei o mais rápido possível poder me colocar, até porque quando candidato eu já vinha, né, com esse olhar, então já começava a despertar para esse papel. Então tem um papel de fiscalizador. Tem um papel que é o de legislador, no sentido não só de analisar o processo legislativo que vem do executivo, mas também no sentido da capacidade de propor, né, organização do município naquilo que tange a autonomia que o vereador tem, que ela é limitada, né, no sentido de legislar, de construir projetos de lei com iniciativa própria ou do conjunto da Câmara. E para mim o terceiro, né, que fecha esse tripé, ele é um propositor de soluções para a cidade, que muitas vezes só tem soluções na linha da política que não necessariamente passa pelo legislativo, mas tu identifica um problema. E aí da tua capacidade de percepção, né, não só da capacidade também de articulação com a sociedade, com os agentes públicos, com os movimentos populares, os movimentos sociais no executivo, ou seja, tu identificar problemas que são problemas coletivos. E tudo aí, eu acho que é o grande papel, tu conseguires daí formular, não só, claro, com a tua atuação, a atuação do mandato, porque o mandato o mandato é representado por mim, né? Tá lá o nome, né, do responsável eleito nas urnas, mas na verdade ele é construído por muitas pessoas, muitos que apoiaram, que estiveram juntos, e esse processo de construção das soluções ou do mandato ele perpassa, né, todo esse período. Ou seja, porque a gente é fruto do meio, a gente é fruto de um movimento político, não só do partido, muitas vezes transcende, mas do partido fundamentalmente. Então, em tudo isso, né, é um espaço de debate, e aí vai do mandatário ou da mandatária, né, se é uma mulher, nós temos que cada vez mais, eu defendo muito que a gente tem que buscar paridade, né, o equilíbrio. Eu tenho essa palavra, nós podemos voltar depois a falar um pouquinho sobre equilíbrio na vida, né, eu acho que isso tudo ele remonta ao processo de desenvolvimento humano, essa palavra minha é chave. Mas no terceiro ponto é isso, é o construtor de soluções. E aí muitas vezes, claro, vai ter que passar pela Câmara, vai ter que passar pelo processo legislativo, mas muitas vezes não. Inclusive numa articulação com o governo estadual, com o governo federal, com o município, enfim, você é um agente de transformação. Acho que esse é o grande papel do mandato. Tu acredita que essa tua linha de trabalho, que é a coletiva, vamos dizer assim, tenha sido um dos fatores também que o fez em 2012 ter sido escolhido para uma candidatura majoritária? Olha, para aquele momento, aquela conjuntura, como a minha opção, né? Não que eu não faça, né? Óbvio que todo cidadão e toda cidadã que nos procura na Câmara vai ser atendido, nós conversamos, a gente busca alternativas, inclusive se é uma orientação no sentido de como buscar um direito, né? Seja ele no âmbito municipal, estadual, na esfera que for, a gente, né, faz essa relação, mas para mim, né, nós não temos que trabalhar no varejo, ele é fundamental, porque óbvio nós temos pessoas que carecem de atenção, têm necessidades que muitas vezes por uma impossibilidade de informação cultural, enfim, de não ter conseguido um encaminhamento adequado, pode resolver isso com facilidade, né, para quem tem essa informação, detém essa condição. E esse também é um papel, né, do mandato. Mas conseguir transpor, né, desafios no sentido coletivo, e tu vai numa mesma ação contribuir
para um enorme número de pessoas, tu garante, né, que a cidade se desenvolva e, óbvio, que eu não tenho dúvida, naquela conjuntura, isto deu uma musculatura política para o mandato, para quem representava o mandato, e é natural, quando chegou 2012, nos processos políticos, identificavam, né, a nossa candidatura como uma candidatura viável para representar no espectro político a majoritária, como se diz, né, que é com as candidaturas para prefeito, para vice. Naquela conjuntura de 2012, no debate e no momento, houve um entendimento, né, do Partido dos Trabalhadores e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB e o PT. Em 2012 teve uma candidatura ali vitoriosa, foi a candidatura do Rapac, né, com a minha presença ali na chapa, né, como candidato a vice-prefeito. Vereador ou vice-prefeito? Qual é o cargo mais difícil? Olha, dos dois que tive experiência, cada qual tem a sua... Não vou colocar na série de vantagem e desvantagem, porque eu acho que não existe, só tem a agregar. Os dois te ensinam muito, os dois têm capacidade. É óbvio que no mandato de vereador, tu tem mais independência. Ou seja, porque a última responsabilidade, a última palavra ali, não que até tu tens notado, acho que não tem conseguido, né? No dia a dia, tu já me conhece já de trabalho, não só na prefeitura, na Câmara. Então, o meu trabalho é muito democrático. Eu ouço muito, eu converso, é sempre numa tentativa de construção, né, coletiva. Óbvio que tem momentos que não dá, as diferenças de opinião, de visão política, em determinados pontos divergem tanto que não dá para conciliar. Aí nós temos que debater, ou fazer um processo eleitoral, votação, né, no caso da Câmara nós temos lá sessões e se decide no voto a opinião dos 13 mandatos. Mas eu sempre busco o entendimento, sempre da conciliação, aonde é possível, obviamente. Então, no mandato de vereador, tu tem essa independência. Chega num determinado ponto, bom, é a opinião, tu faz esse sentimento do coletivo. Claro que no mandato executivo é um pouco mais complexo isso, até porque o volume, né, as equipes são bem maiores, e tu tens aí, no caso de vice-prefeito, tem a figura do prefeito, né? Minha convivência foi com alguém de ampla experiência, né? O rapaz que tem, são 4 mandatos de prefeito, são outros 4, se não me engano, de vereador, ou seja, então havia naquela época uma diferença óbvia, que ele é também do espírito democrático, a gente debatia, eu ouvia muito, eu também, eu era esse, raramente, acho que não tivemos, eu não me recordo de ter um tensionamento com ele no sentido de uma diferença. A gente resolvia as diferenças na mesa, na negociação e, claro que também pelas responsabilidades. Eu acho que isso cabe a qualquer um que seja vice, né? Eu não concordo com essa história do vice querer puxar tapete seja vice-presidente, puxar tapete do presidente, seja, né? Golpe não está dentro da minha linha de atuação política. Então ali, naquele momento, é óbvio que a experiência do rapaz, até porque a responsabilidade, em certos momentos, quando a gente divergia, era natural acatar no sentido de, né, eu questionava, olha, me preocupa esse encaminhamento. Mas se era o que o governo entendia melhor, e ele, porque obviamente no processo republicano, né, a responsabilidade da decisão ela recai sobre o prefeito, né, sobre o governador ou sobre o presidente. Dentro dessa linha, a gente sabe que o vice-prefeito, na verdade, ele tem uma das suas incumbências, que é na ausência do titular, do prefeito, assumir a prefeitura. E eu costumo dizer que no momento que o vice-prefeito, seja por 1, por 2 ou por 3 dias, ele esteja efetivamente no cargo, ele é prefeito, né? Porque ele foi eleito para estar junto ao prefeito. Então a pergunta que eu te faço, fora nesses 4 anos ao qual tu foi vice, em situações esporádicas de saída do prefeito anterior, que era o prefeito Rapac, houve uma situação, né, em 2015, né, ao qual o prefeito Rapac se ausentou por, acredito que em torno de 40 dias, um período maior. Infelizmente se ausentou, porque foi uma situação de saúde, né, ele precisou fazer um tratamento. E isso fez com que, efetivamente, em dado momento, eu acredito que tu tem que ter sido a figura a incorporar efetivamente o prefeito, porque por mais que tu fosse o vice, tu estava como gestor direto da administração pública naquele momento. Então a pergunta que eu te faço é, conseguiu sentir o peso da caneta? Não, teve situações que nós tivemos que definir,
Não, principalmente assim, ó, nós tivemos uma situação nos primeiros 15 a 20 dias ali, que a gente fez ele vinha de não tem por que a cidade sabe, foi uma questão pública, foi um tratamento cardíaco, né, que ele fez, e aí nos primeiros 15, 20 dias a ideia, inclusive, de preservá-lo, porque foi, né, um mal súbito ali, e, então nos primeiros 15, 20 dias, mas depois, passado até o susto da relação com ele, claro, nós buscamos tocar o governo, porque não houve mudança de linha do governo, porque era como se fosse umas férias, né, 30 dias ou 40 dias. Então não deu para sentir assim, ó, o peso da responsabilidade, claro, eu senti do mesmo quanto vice. Ali a gente tocou o trabalho no sentido daquilo que já vinha, não teve nenhum projeto novo, algo, porque não tinha motivo para isso, né? A gente vinha num ritmo firme do governo, estava no terceiro ano, né, muitas coisas eram projetos que já haviam sido estabelecidos, eram objetivos, né, e metas que já tinham sido propostas, e teve a condução. Um episódio ou outro que tem que definir, mas coisas pontuais, não eram coisas estratégicas do governo. De repente, para resolver um problema da alimentação, um problema lá do determinado serviço, seja nas obras, na educação, na ação social, mas isso foi um diálogo com o secretário, construído, e a partir ali de 2 semanas, 3 semanas, eu me encontrava até com o prefeito, ia visitá-lo, ver como é que está, e a gente trocava opiniões, aquelas questões mais, que sempre dizer sincero, na época não me lembro exatamente, mas porque a gente vinha num ritmo já de trabalho. Mas teve episódios, conversamos e achamos o melhor entendimento para buscar a solução. Mas eu me sentia assim, porque eu acho, no sentido que eu não falo do prefeito Rapaz trabalhar, a gente tinha um diálogo, tinha uma relação. Então a responsabilidade que eu tinha desde o dia 1º de janeiro de 2013 até o dia 31 de dezembro de 2016 era a mesma. Só óbvio que aí, claro, tinha uma responsabilidade administrativa porque a documentação passava então pelo prefeito em exercício naquele período. Foram 40 dias, mas me ampliaram a experiência também, não tenha dúvida disso. Mas não houve nada que dá para... Teve uma diferença de peso, né, no sentido de... Mas esse período, assim, ele ainda te dá vontade de galgar esse cargo? O que eu respondo para quem me indaga sobre... Eu me dispus a participar do processo político porque eu acredito que a gente faz diferença. Agora, eu vou participar dele enquanto a população achar, né, claro, eu tiver condições de colocar meu nome à disposição, e tiver, né, o partido político achar que o PT achar que eu posso ser útil, e a sociedade fundamentalmente, que é ela que dá esse aval. O sonho, porque eu não sei se é pode ser uma certa proteção minha, porque a gente quando sonha com algo, de repente pode ser frustrante, a gente busca algo e não alcança, então eu não tenho essa frustração, eu sou muito tranquilo. Se a sociedade, se o grupo político ao qual eu participo, se em dado momento da história da cidade acharem que eu posso ser útil, vamos supor, daqui a um tempo, mas não está... Eu te dizer que na próxima eleição eu vou querer disputar cargo majoritário ou ser vereador de novo, eu vou estar faltando com a verdade aqui, e eu te disser que eu não vou ser, também vou estar faltando com a verdade. Ou seja, tudo para mim é momento e é conjuntura. Né? Se em 2020, a conjuntura, né, da cidade, a situação social, política, econômica, cultural, indicar que precisamos de uma determinada ação ou proposta de governo, a qual eu possa representá-la, ou no mandato, o meu nome vai estar à disposição. Se, porventura, ou eu, ou aqueles que me cercam, ou a cidade entender que tem alternativas melhores, a gente vai... Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Tanto que eu optei, né, em 2000, ser candidato pela prefeito, depois não teve um outro momento que eu senti as coisas maduras para esse ponto. Talvez chegou mais próximo em 2012. Né? Eu sei que tu é um apreciador de vinhos. Isso, gastronomia. Não, quem é que não gosta de uma boa comida de uma boa bebida, mas com moderação. Fazendo uma alusão a isso, a gente costuma dizer que o bom vinho, com o tempo, ele, diferente de outras coisas, ele tem a sua maturidade de melhora. Tu, na verdade, está há 8 anos e meio efetivamente com cargo efetivo, eletivo no município de Tramandaí. Numa nova conjuntura, né, foi novamente eleito vereador e agora, né, além de vereador, também presidente do Legislativo Municipal. A pergunta que eu te faço tu acha que essa maturidade e evolução com o tempo foi um dos papéis
que na articulação política te levou à presidência da casa? Não, eu acho que pesou, talvez pelas... claro, houve uma mudança de grupo político à frente do município, né? Teve uma eleição no passado, o prefeito Rapac buscou a reeleição, aí não conseguiu, é um outro grupo que se forma, é uma outra conjuntura na Câmara, nós temos dos 13 vereadores, daqueles que buscaram reeleição, efetivamente, eu acho que 5 conseguiram reeleição, ou seja, são 8 mandatos novos. Nessas alternativas, após a eleição de outubro, que até dia 1º de janeiro, foi feitas as construções e os debates dos presidenciáveis, vamos dizer assim. Não tenho dúvida que talvez o número se restringiu porque talvez aqueles 5 que se reelegeram, mas a minha eleição, porque claro, não me reelegi, mas eu vinha de uma experiência de um mandato já de vereador, talvez dos pares, dos vereadores, olharam aqueles nomes os que teriam as melhores condições, talvez para para iniciar já um período legislativo na presidência já com uma bagagem de administração pública e tal. Então, isso eu acho que pesou, não tem dúvida, né? E aí, óbvio, que também pesou a conjuntura política, as bancadas que foram originárias da eleição de 2 de outubro, que representavam mais próximo da atual gestão, ou seja, né, dos partidos que elegeram o prefeito Galto, e da bancada em tese de oposição, né, porque estavam numa construção política, estavam num grupamento político que defendia, que apresentou a candidatura do prefeito Rapac. Então, nesse equilíbrio de forças, nessa disputa, né, aí o meu nome foi aquele que a maioria entendeu mais adequado para esse primeiro ano. Mas agora em outubro, né, o segundo semestre já se escolhe, né, porque lá no legislativo cada ano tem uma gestão, e aí se forma a mesa diretora. Então agora em meados de outubro nós já teremos, né, daqui 3, 4 meses, nós vamos ter um outro momento de debate sobre 2018. A gente sabe que a população tem por tradição cobrar do executivo ações efetivas, né? Mas com os novos cenários da política, acabou que isso deu à luz a outros poderes, né? E um desses poderes é hoje o legislativo, que recebe da comunidade uma cobrança, né, em relação às suas ações também com mais força, né? A pergunta que eu te faço é o que a população de Tramandaí pode esperar da presidência da casa no teu mandato? Bom, nós estabelecemos um planejamento estratégico, né, deste mandato, deste ano. Nós queremos ali, são três eixos, né, de trabalho. O primeiro é que a casa dê as condições totais para que os vereadores possam exercer da melhor forma o seu mandato e garantir, né, que eles tenham as condições necessárias de responder à demanda popular, né, de cada gabinete. No segundo momento também capacitar não só a gestão, mas a casa, o sistema administrativo da casa, os processos. Nós estamos renovando, estamos contratando uma empresa aí que vai fazer toda a desmaterialização dos processos, principalmente aí das leis na casa, para facilitar, ou seja, digitalizar e colocar isso num formato de maior facilidade possível de pesquisa, para que o cidadão possa, com muito mais rapidez, agilidade, via site da Câmara, que nós esperamos dentro de 2, 3 meses estar com isso. E aí então, nesse processo interno, né, da garantia, não só para a Secretaria Administrativa da Casa, a Tesouraria, a Contabilidade, nós melhoramos aí a estrutura de reprodução gráfica. Então, ou seja, tem uma série de trabalhos internos, né, que nós estamos preparando para deixar a casa funcionando melhor. E também tem mais proximidade com a população, né? Tem um conjunto de debates, né? A casa está abrindo esse ano, nós tivemos aí a oportunidade não só o PPA, que vai entrar depois, e LOA, que são tradicionais, o PPA a cada 4 anos,
as leis orçamentárias anualmente, mas também o plano diretor que nós recebemos, né, em parte ele veio de uma herança da gestão passada e já estava na Câmara no ano passado. E nós estamos fazendo um trabalho com audiências públicas, um processo até já está em uma fase já de fechamento. Esperamos aí até início de agosto, né, no mais tardar, poder fechar esta avaliação, essa análise e poder aprovar então uma revisão do plano diretor, a qual é um tema, né, Wagner, tu domina bem, conhece bem pela tua capacidade e a tua atuação também no nosso município, mas esta é uma casa de debates e ela é da minha convicção, e aí eu quero, né, a mesa diretora toda, mas na condição de presidente da mesa, quero construir nesse ano, né, que a casa fique o mais próximo possível da população, porque como tu disse bem, né, um dos poderes, e é autônomo, tem seu grau de, né, sua autonomia, e ele tem que estar respondendo como o executivo tem, como o judiciário tem, que responder às suas ações, ao seu papel. O legislativo não foge dessa responsabilidade. E quando tu fala em aproximação, qual é hoje a aproximação e de que forma é construída a articulação com o governo em relação às pautas do governo e a casa? Porque a gente sabe, na verdade, que a casa hoje ela tem uma divisão, né, quase que igualitária entre situação e o chamado oposição. Não, porque como foi a disputa ano passado, né, eleitoral, ela foi muito equilibrada, né, os grupos políticos, né, e tiveram bancadas de número muito próximo, né, 6, 7 ali, então, mas eu acho que é importante, acho que é bom trabalhar nesse ambiente, porque é um ambiente que faz com que, tanto do ponto de vista da oposição, da situação, quem é mais crítico, quem é mais, né, da crítica construtiva, né, como é uma linha de divisória, não tem aquela tranquilidade nem por parte da oposição, nem por parte da situação, eu acredito que deixa todos os olhares mais atentos, os mandatos ficam mais atentos. E também o governo tem que produzir, né, com este espectro político, também tem que saber lidar. Agora, a casa ela tem autonomia, ou seja, o poder, né, o presidente, a mesa diretora não está submetida a uma lógica, seja contrária ou totalmente favorável ao governo. Mas óbvio que os mandatos têm suas origens, né? O meu mandato tem, como qualquer mandato dos demais 12 parlamentares. Essa é uma construção natural, mas isso vale, essa lógica da política vale para qualquer município, para a esfera estadual, para a esfera nacional, né? A casa legislativa é a casa que faz o controle, que aprova projetos, que analisa, que constrói junto com o executivo alternativas e então tem que se debater. E aí o debate tem que estar né, proposto e temos que entender que isso é da natureza da política. Para mim é melhor, que é isso que eu falava, né, do ponto de vista de buscar o equilíbrio, que muitas vezes não é nenhuma posição, nem 8 nem 80, né? Nós temos que achar o que media, o que atende às necessidades da população. E eu sou daqueles, obviamente, que o debate tem que ser propositivo, mas tem que ser em alto nível. Nós temos que ver, não adianta eu ver a circunstância pontual, né, lá do meu umbigo, da minha necessidade. Não, é a nossa necessidade, é a necessidade da cidade. E para isso, né, a casa está sempre aberta, acho que o papel de cada vereador, de cada vereadora, é do executivo. Eu aponto para cá porque ele está no nosso, né, nós estamos numa posição na cidade aqui que o executivo está à nossa esquerda aqui. Mas esta é uma capacidade, é um processo que tem que ser o natural para a sociedade. Ou seja, nós temos que essa condição, né, de participação da política, de entender o processo político, de tirar minutos do tempo, né, para se debruçar em cima de fontes de informação alternativas. Né, como aqui, tem um programa mais agora que é uma fonte de informação alternativa. Espero que as pessoas utilizem bem essas informações, com outras, comparem, desse fruto desse debate que o processo né, do mundo se desenvolve. Né, para onde nós queremos ir. É a maioria que defende. Então, por isso que na democracia, né, e para mim não existe outro sistema, e não inventar nenhum melhor ainda, ele é lento, ele é difícil muitas vezes, porque temos que, né, não é o que eu quero, é o que nós queremos,
Mas esse é um processo, para mim, é a única forma. Então, participar da política, construir a boa política é no centro do debate. E no centro do debate o governo vai ter que ter essa capacidade, essa condição de articular, e como o legislativo também tem que ter, né, na esfera. E eu tenho notado assim, que isso está andando muito bem aí pelos mandatos, até porque a gente está mesclando muitas vezes mandatos de vereadores com mais experiência e outros com menos, mas com muita vontade de acertar, de resolver, de trabalhar. Fora essa questão política partidária, o que tu vê como principal dificuldade de enfrentamento dentro do legislativo hoje? Não, nós estamos vivendo, acho que um espectro, um momento político, né, nacional. Aliás, nós temos uma crise, e essa crise não é de hoje, mas ela está aberta hoje no sentido da crise. Acho que é uma crise ética que precede as demais, né, porque uma leva a outra. E aí não foi uma crise ética no seio do meio político, porque os políticos, o setor, a gente pode olhar para Brasília, olhar para Porto Alegre, na Assembleia, no governo, no Palácio, ou aqui para o município. Os políticos, aqueles que detêm cargo, né, eles são fruto da sociedade que vivem, são escolhidos pela mesma, ou seja, quem está lá com a sua formação cultural, educacional, a sua sensibilidade político-social, ele é fruto do meio que viveu, das experiências que teve quando criança, quando jovem, na família, na escola, na sociedade. E se hoje nós temos, né, aqueles que vêm de repente de uma geração aí, que é essa que nós temos que questionar do ponto de vista negativo, né, do jeitinho brasileiro, porque, né, ou aqueles que entendem, e infelizmente sim, nós temos uma parcela grande da população que compreende. Muitas vezes eu exijo que as práticas do meu vizinho, as práticas de alguém que me cerca sejam diferentes e melhores, mas muitas vezes eu não olho para as minhas práticas para ver se eu não tenho, né, não gosto também, ou não acho que o jeitinho é uma coisa natural. Eu dar um jeitinho, né, quando eu faço o meu imposto de renda, para ver se eu tenho uma maneira de... Se for dentro da legalidade, não há problema, tem que ter conhecimento, é direito. Agora, se é algo que, o jeitinho, que vai me beneficiar em prejuízo de alguém, quem quer que seja, já fere ética. E aí, hoje é muito comum se estabelecer que determinado patamar, porque não, a política está engendrada por... Não tenho dúvida, como está a nossa sociedade. E é isso a grande questão, nós temos que trabalhar valores na sociedade. E aí isso vem de berço, de família, isso vem nas escolas, isso vem no movimento social, no político, e nós temos que cobrar, nós temos que ser agentes de controle e de fiscalização. Quando vem em 88, né, a Constituição Cidadã, estabelecendo mecanismos, inclusive, hoje nós temos conselhos municipais, processos, se as pessoas soubessem do seu poder, né, da participação, mas aí, claro, nós temos que fazer um processo onde a maioria envolvida, não numa visão daqui a pouco, não vou me misturar com isso, porque tu vê, eu ouvi dizer que naquele setor tem pessoas que não estão fazendo as coisas adequadamente. Muito pelo contrário, se eu me omitir nesse momento, aí é que as pessoas vão dar espaço para aqueles que, né, têm no seu intuito não a construção coletiva, mas sim uma construção mais individualizada, mais do seu interesse. E isso é um processo que aí nós temos que guindar, e isso é um movimento. E esse movimento ele tem que ser fraterno, mas firme, né, no sentido de cobrar. E hoje eu não tenho dúvida que os mecanismos de informação, as redes sociais, a gente massificar o processo de acesso à informação, mas aí eu massificar, eu sei vamos pegar um exemplo aqui, tu participaste de um programa do governo passado, né, do Onda Livre. Claro, eu não tenho dúvida que ele não atende o conjunto da cidade, mas era no intuito de possibilitar, né, acesso à informação de forma gratuita à internet para aqueles que mais precisam, em espaços públicos. O que nós temos aqui nesse movimento é garantir cada vez mais que esse acesso à grande rede, aí não tem dúvida, né, só que a tecnologia nós temos que usar, não adianta aquilo que vem materializado para a sociedade ser utilizado por poucos, por uma elite, por algumas classes. Nós temos que fazer com que toda a população tenha acesso à boa educação, acesso à cultura, aí acesso à informação.
Então, não tenho dúvida que aquele é um projeto maravilhoso, mas ele tem que ser ampliado, tem que ser... E eu não falo para Tramandaí, eu falo no sentido geral. Né? Hoje, o que mais recurso dá e o que tem mais... Né? Nós estamos falando dos debates nas grandes nações, aí, é a questão da informação. A informação acho que não à toa, hoje a televisão ela acabou tendo uma plataforma concorrente muito forte, que é a internet. Né? E cada vez mais eu acho que ela vem buscando esse... E ela é tão difundida quanto, e com uma perspectiva cada vez maior de audiência. Quando eu falo audiência, se nós levarmos a audiência qualitativa, é o quanto ela atinge a informação objetiva e não apenas aquele que passa na frente da TV. Claro, e muitas vezes vai trabalhar com públicos qualificados, porque ela vai direcionar vem tomando esse espaço. Vice-prefeito, vereador, presidente do legislativo, com essa bagagem eu te pergunto hoje, quais são as áreas que tu acha hoje prioritárias que o atual governo vai ter que agir para alguma efetiva mudança nesses 4 anos em Tramandaí? O governo atual, eu quero dividir essa minha resposta em 2 pontos. Tá? Um é a conjuntura atual. Nós vivemos uma conjuntura política, econômica e social muito diversa do que nós vivemos na última década. Né? Ela veio agravando em 2015 e se agravou muito, né? 2016 e agora em 2017. Ou seja, aumentou o desemprego, aumentaram as demandas, reduziu, a gente sabe que é uma lógica econômica. Se a economia ela fragiliza, né, e do ponto de vista de menos emprego, de menos produção econômica, o PIB reduz, também a receita pública, que é o orçamento público, ele também decai, porque ele é fruto proporcional da economia. Se nós estamos com uma economia em crescente escala, o PIB elevando, cada vez mais nós temos orçamentos públicos. Então, né? E aí, quanto mais as pessoas precisam, porque o desemprego está em baixa, né? O desemprego está em alta, aliás, mais tu vai ter demanda sobre o poder público. Então, o momento é desafiador, é difícil, e então não dá para, daqui a pouco agora, é nas crises, é nesses momentos difíceis que as alternativas, a criatividade, nós temos que ampliar a capacidade. Então é um desafio para essa gestão como seria qualquer um. Mas do ponto de vista de desenvolvimento da nossa cidade, para mim tem algumas vias que nós temos que, elas foram despertadas já uma década, 2 décadas, e nós temos que, para mim, desenvolver mais. E o desafio, acho que aí é o desafio de Tramandaí, e óbvio que também da atual gestão. Né? O primeiro, e eu acho que o desafio dentro desse processo de crescimento da cidade, manter a sua qualidade. Tramandaí hoje ainda, né, preserva toda óbvio que nós crescemos a população, nós estamos em um crescimento de 3 a 4% ano, né? Nós temos quase 1.200 novos tramandaienses que começam a residir em Tramandaí, seja por opção ou porque nasceram aqui ou optaram por morar. E isso é uma demanda, isso exige do município mais serviços, mais atendimento, mais qualidade, setor de saúde, setor educacional. Né? Então, tu garantir que esses serviços sejam mantidos e com qualidade é um dos desafios, e é isso que propõe. O outro é na esfera da atividade econômica. A Tramandaí vem e se formou nos últimos anos como um polo econômico da região. E comércio, serviços principalmente, e isso nós podemos, eu acho que não só incentivar, alimentar, né? E acho, né, nesse mesmo movimento econômico também buscar, com o advindo da universidade, do campus da URGS, poder também buscar uma linha mais tecnológica. Acho que nós tem um espaço aberto para a gente poder, porque começam a circular por aqui, né, mentes que vão se desenvolvendo a partir do curso superior, que circulam, não só professores da universidade que começam a residir, os próprios alunos, nós temos alunos da própria cidade, da região, e isso tudo cria um caldo, né, um caldo cultural e educacional numa área, porque é um campus de ciência e tecnologia. Então tem como começar a articular ações da cidade para a energia eólica, o processo nós temos aí um terminal da Petrobras, sediado, né, em Osório, mas é dentro da área urbana de Tramandaí,
Ou seja, nós temos como trabalhar isso, e isso eu acho que é um desafio para a nossa sociedade. E o outro, dentro dessa atração também, a opção de moradia, que as pessoas, não é de graça, se as pessoas vêm residir aqui, porque acham que aqui tem um maior, e eu estou falando num momento que nós estamos com índices de segurança muito difíceis, mas né, ao longo da história da nossa cidade, mas ainda comparativamente à região metropolitana e outras, né, e claro que nós temos que cuidar disso e zelar para que mantenhamos essa qualidade, mas que faça, né, as pessoas virem para cá, e aqui nós temos que ter serviço. E aí, como muitos que optam já são de uma faixa etária, né, madura, acima de 55, 60 anos ou mais, nós temos que ter um sistema de, não só entretenimento, também de saúde, qualificado, capaz de atender essas pessoas, e isso também é para mim é um outro case, um outro divisor de águas para o desenvolvimento da cidade, porque em geral, aquele cidadão que conseguiu manter, muitos que vêm são próprios veranistas, vinham todo veraneio aqui e optam depois por residir depois da aposentadoria. Em geral, são cidadãs de uma classe média, conseguiram manter uma casa na praia, além da sua, né? Então, em geral também tem uma renda, né, amplia nossa renda per capita, isso contribui, porque é alguém que vai consumir aqui, né, alimentos, vestuário, vai aquecer a nossa economia, então também é um público-alvo que o poder público, que a sociedade e que a Tramandaí tem que receber muito bem, de braços abertos. Então, um viés de desafio da manutenção e do nosso desenvolvimento com qualidade, e tudo isso desemboca também no debate sobre o plano diretor. Como nós queremos a cidade, né, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, qual é a linha de desenvolvimento de Tramandaí? Isso é um debate que não é do prefeito ou do vereador ou dos vereadores, isso é um debate da cidade. E toda a sociedade tem que se mobilizar, discutir, até porque a gente revisa isso periodicamente. E em cada ação, aliás, todas as ações do governo, da cidade, são estratégicas nesse sentido. Então, o que Tramandaí nós queremos? E essa resposta, né, a cidadania tem que dar através das suas ferramentas da política, através da Câmara, através do Executivo e através do movimento social articulado, firme, dos conselhos, na comunidade. Então, ninguém, né, quem quer uma Tramandaí melhor para si, para seus filhos, e não adianta eu querer uma Tramandaí melhor para mim se eu não olhar o Wagner, se eu não olhar o João, o Pedro, a Maria, o José, a Sônia. Passado esses 6 primeiros meses, tu já considera hoje que já domina todas as atribuições da presidência da casa? Não, assim, em um mês já tem que dominar, já porque, né, exige, tem um mandato de 1 ano, se não conseguir dominar num 10% ali, né, no primeiro, segundo mês, cria a circunstância, de repente, de fazer algo no exercício do mandato. A gente sempre está aprendendo, né? É o meu primeiro exercício no mandato de presidente da Câmara de Tramandaí. Tive 4 anos legislando, né? Mas já tem acho que o principal, que, né, são atribuições do cargo objetivas e as exigências legais, e assim, já domino. Mas sempre está aprendendo algo novo, né? Aqui contigo, nesse momento, nós estamos aprendendo algo novo, exercitando o raciocínio, fazendo, né, tu está me instigando a pensar, relembrar, rever. Então, o processo de aprendizado nunca se encerra, né? Então a gente vai... Nós vamos chegando agora, né, na parte final já da entrevista, e eu não posso terminar ela, na verdade, esse bate-papo, sem te fazer uma pergunta. Estou sabendo que tu, talvez por esse amor tão grande por Tramandaí, está se arriscando nas pescarias. O que acontece? A pescaria, para mim, não sou um pescador costumado, assim, né? Eu tenho uma relação muito por militância com os pescadores da cidade, eu tenho, né, um apreço, na realidade Tramandaí nasceu, o berço de Tramandaí foi de uma comunidade, né, pesqueira, um pequeno, né, isso não está falando de 200 anos, 300 anos. Mas eu utilizo muito a pescaria no sentido do convívio familiar. Meu pai gosta de pescar, então quando ele vai, uma vez por ano, 2, eu tento acompanhá-lo, porque é uma forma de a gente estar junto, né, compartilhar, apesar de ter plena atividade, ele ainda joga futebol, mas ele está com, né, ele é de 1944, ele está com 73 anos. Então, na medida que eu posso estar com ele, porque a vida acaba, né, acho que cada um de nós, né, isso eu acho que vale como mensagem, temos que dar o nosso tempo à nossa família. E eu queria passar mais tempo, muitas vezes a gente estabelece metas e objetivos, né, agora a questão do mandato, a vida profissional, muitas vezes a gente
Então a gente sai do ambiente do trabalho e ainda o trabalho não sai do nosso corpo, da nossa mente. E a gente tem momentos, né, conseguir reservar um período, final de semana, algum período para poder compartilhar com quem a gente estima, e a família é a célula né, prima, né, inicial da nossa vida. Com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, com o filho, né, com a filha, com quem quer, com os irmãos. Então, pescaria, eu me relaciono muito com meu pai. Né? Tu gosta de motos? Não, já fez parte de um Não, nunca fiz parte de um motoclube, não, mas eu já tive moto, né, uns 10 anos atrás, e agora, faz no ano passado, eu consegui adquirir uma, né, e é uma forma de sair, mas eu não sou um motociclista profissional, no sentido de usar diariamente, mas quando eu posso, né, para um passeio, né, mas eu não tenho conseguido muito, conseguido uma vez por mês, olhe lá, dar uma volta. Bom, eu quero então tuas considerações finais. E com essas considerações finais, eu vou depois fazer encerramento. Espero que, né, esse momento aqui, que foi muito prazeroso para mim, possa, né, no sentido que a gente produziu, ser útil para aqueles que vão se alimentar ou se nutrir das informações, que sejamos, né, na boa luta da vida. Para mim, a grande lei da vida é a gente buscar, né, a felicidade, ser feliz. Então, eu espero que cada um, e esse, para mim, é uma regra de vida. Para mim, eu não consigo ser feliz sem estar trabalhando e lutando para que quem está na minha volta seja também. Não consigo, se eu vejo uma cara amarrada, alguém chorando, isso me abala, então eu tenho que ver o que está acontecendo e tal. E no sentido de participar do processo político, é isso, né? Para mim, não é uma carreira, como eu disse anteriormente, eu vou estar nessa função enquanto a população quiser, enquanto tiver as condições de eu também me candidatar, mas o que eu espero de um mandato, da atuação, é que ele possa ser produtivo para a sociedade, para quem tem expectativas em relação a um mandato, mesmo que tenha lá na urna me escolhido ou escolhido outros, mas que a minha atuação consiga produzir soluções para a cidade que eu vivo. E óbvio que a gente fizer pela nossa cidade, naturalmente nós vamos estar fazendo pelo mundo, porque Tramandaí não é uma ilha, né? Nós temos aí um mar, um rio, uma lagoa que a cerca, mas nós temos na realidade uma terra muito firme aí, ligada a esse país, Brasil aí, que nós temos que também cuidar com muito carinho, a gente vê a conjuntura aí. Mas eu desejo, né, e também desejar que o formato e o programa Wagner, né, que tu seja também muito feliz e produza muita felicidade com os debates aí que tu vai conseguir promover a partir das atuações do Frente a Frente, isso? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Quero então fazer um agradecimento especial, Cleito, a tua participação. Cleito, que na verdade nos conhecemos na esfera política, mas hoje eu posso dizer que criei um respeito, uma admiração pela tua forma de trabalhar e, se posso, né, também hoje já o considero também um amigo. Não, e é um respeito, esse respeito é mútuo, pode ser de lá para cá e de daqui para lá também, né, eu considero muito mais. Deixo então um convite para vocês, não esquecendo, todas as segundas-feiras, às 22 horas, eu te convido para ficar frente a frente comigo. Cada semana, um debate, um assunto, e a gente vai estar colaborando aí, sempre que possível, para tirar as dúvidas da população e conversar frente a frente com você aí do outro lado da tela. Muito obrigado, até o próximo programa.